Gênesis 17, 1-3. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Deus aparece mais uma vez a Abraão quando ele tinha esta idade de 99 anos. Já tinham passado 13 anos desde que Sarai deu Agar a Abraão para ele ter um filho com Agar. E ele teve Ismael. Ismael então já teria por volta dos 13 anos de idade. Por outro lado, Sarai já teria perdido completamente a esperança de ter um filho. E Abraão estava convencido, realmente convencido, que Ismael seria o filho da promessa. E mais uma vez Deus apareceu a Abraão. Quase nunca é dito no livro de Gênesis a forma como Deus aparece aos seus servos. Pode ter sido aqui numa visão, num sonho, alguma coisa como a sarça ardente, como Deus apareceu a Moisés. Não sabemos como foi. Sabemos que Deus apareceu a Abraão de uma forma visível. E Deus vai dizer muitas coisas nos versos seguintes a Abraão, confirmando a promessa da aliança que ele tinha feito e ia fazer com ele. Lemos nos versos 4-8, por exemplo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. É aqui que Deus muda o nome a Abraão. Porque pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti. E te darei a ti e à tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhes-ei o seu Deus. E Deus continua a falar com Abraão, fazendo-lhe todas estas promessas, reconfirmando o concerto que já tinha começado a fazer com Abraão. Mas antes de Deus dizer todas estas coisas, quando lhe apareceu, Deus disse-lhe, em primeiro lugar, Deus disse que ele era o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez que este nome de Deus aparece na Bíblia. Em hebraico, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus está a apontar para a sua omnipotência, para o seu poder, para a sua suficiência. Este nome El Shaddai é o principal nome pelo qual Deus vai ser conhecido pelos patriarcas da nação de Israel, nomeadamente Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus diz a Abraão também para ele andar em sua presença, sendo perfeito. Na aliança que Deus fez com Abraão, ele era todo-poderoso, suficiente, aquele que tinha passado pelo meio das metades, conforme lemos no capítulo 15, quando Deus estabeleceu este concerto, esta aliança com Abraão. Abraão partiu animais ao meio, Abraão adormeceu, quando o sol se pôs, houve escuridão e um forno de fumo e uma tocha de fogo é que passou por aquelas metades. Deveria ter sido Abraão e Deus a passar pelo meio daquelas metades. Mas só Deus passou, representado aqui neste forno de fumo e na tocha de fogo. Porquê? Porque Deus é El Shaddai, Todo-Poderoso. Só Ele tinha passado pelo meio das metades e, sendo assim, o que Abraão tinha de fazer era andar na sua presença. Tudo o que Abraão tinha de fazer era andar na presença deste Deus, em comunhão com Ele, o Deus que, pelo seu poder, pela sua suficiência, o ia também fazer perfeito. Abraão andava na presença de Deus. Nada podia esconder a Deus, dependendo em tudo de Deus. O contrário de andar na presença de Deus, corandeo, é hipocrisia. É um culto fingido. É uma vida fingida, uma religião de fachada. Isto não é viver corandeo, na presença de Deus. Viver na presença de Deus é viver a vida inteira diante dele, sob a sua autoridade, para a glória de Deus. Mas Deus disse a Abraão
Antes de confirmar ou reconfirmar toda a aliança com ele, Deus disse-lhe uma terceira coisa: porei o meu concerto entre mim e ti. Deus disse a Abraão que ia fazer uma aliança com ele. Deus já tinha feito essa aliança com Abraão no capítulo 15. Mas agora esta aliança estava a ser renovada, expandida, depois de um silêncio de 13 anos. Mas mais, Deus diz uma quarta coisa a Abraão: e te multiplicarei grandissimamente. Deus ia dar a Abraão uma descendência muito numerosa, conforme aquilo que ele já tinha dito, e que ele volta a dizer nos versos seguintes. Diante de tudo isto, diante destas palavras tão extraordinárias, diante disto, Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Diante do Deus Todo-Poderoso, diante de uma visão de quem Deus é, o El Shaddai, que nos conhece, que nos sonda, que é capaz de cumprir todas as suas promessas, que é capaz de nos abençoar, mas também é capaz de nos destruir, de nos condenar eternamente. Diante deste Deus, não deve haver outra atitude que não seja a rendição. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não aceita entrar na nossa vida, no nosso carro, sendo nós os condutores daquele carro. De maneira nenhuma. A salvação não é convidar Jesus para entrar no nosso carro, na nossa vida, mas antes entregar, render a nossa vida prostrados diante dele, como Abraão caiu sobre o seu rosto, entregando-lhe, dando a Jesus a condução da nossa vida.